Hum, agora deu. Deu certinho. Deu. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. Olha, ficou bom, Paulinha. Oi. Ficou bom? Ficou ótimo. Olha, se nós já estamos 8 horas em ponto. Como é que tá a situação? Acho que já, né? É, 8 8 horas. horas. Isso. Pessoal, é com grande alegria que nós, mais uma vez, da Elo Consultoria Pedagógica, estamos aqui, tivemos o privilégio de ter a Paula conosco, ela aceitou o nosso convite, hoje para falar de psicomotricidade. O que será a psicomotricidade e como trabalhar essa psicomotricidade nesta pandemia com as nossas crianças? Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, Paulinha. Eu tive o privilégio, antes disso, de trabalhar com a Paula durante 5 anos e é uma professora, assim, para lá de competente. Tenho certeza que a live será de grande valia para nós, professores, para os pais que estão em casa, para saber o que eles podem fazer com os nossos pequenos. Nossa, Dri, sim, você me deixa emocionada. Então, pessoal, eu sou Paula, né? Paula Drummond Rabelo do Sacramento, mais conhecida como Paulinha, Paulinha. né? Então, quando chamam de Paula, eu acho que estão falando, ixi, eu fiz alguma coisa errada. Eu até brinco muito com os meus alunos, que quando eles me chamam de Paula, eu falo, opa, alguma coisa aconteceu, É verdade. né? E aí, a minha formação em educação física, né? Eu sou bacharel em licenciatura, né? Então, para quem não sabe, bacharel eu posso trabalhar em academia, escolas de esportes e licenciatura na escola, né? E já tenho mais ou menos, pode falar, né? A gente pode ficar falando isso, não, senão aí vai fazendo os cálculos e aí vai sabendo a idade. Mas vai São aí anos uns de 15 prática, anos. né, Paulinha? Uns 15 anos para mais nessa área de educação, tanto na particular, né, na rede particular, quanto na rede pública. E estamos aí, Dri, com essa parte, né, essa loucura toda que a gente está vivendo, essa pandemia. E, infelizmente, os mais prejudicados são sendo as crianças e os São as adolescentes, né? crianças. Que estão em Exatamente. casa, confinados, né? Principalmente nesse momento agora, que eu falo que de 3 em 3 meses na hora que a gente começa, assim, ficar e tentar desenvolver o que foi Verdade, perdido, verdade. vem o lockdown. E estamos nessa aí, né? E Nessa para coisa da psico. e Pode desesperados, falar. os meninos presos, nem todos moram em casa, nem todos têm um espaço adequado. Então, para a gente começar a nossa conversa, me fala uma coisa, o que é psicomotricidade, Paulinha? Como que eu posso Pois é, entender essa palavra? então, né? Psicomotricidade. Vamos por partes e mais simples, né? Para ficar mais palpável. Psico, de psico, motricidade, motor, movimento, né? O ser humano é um ser único, né? Ele não é cabeça, o psico e o corpo. Não, nós somos um ser íntegro que isso tudo funciona, né? E para que isso tudo funcione bem, as duas partes têm que estar bem atreladas, bem unidas. E a psicomotricidade é uma ciência, né? É uma ciência que o objeto dessa ciência é o homem. Então, o homem, como ele lidar com este movimento e com a parte cognitiva, né? Então, a psicomotricidade é a base, Dri. Eu falo que é a base de tudo. Eu fico brincando com os meninos, né? Quando tem aquela coisa assim, principalmente tá no primeiro ano, alfabetização e tudo, eu brinco com eles. A disciplina mais importante, se é que isso existe, é a educação física. Aí eles, mas por que, Paulinha? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Né? E aí a gente fica brincando. Na verdade, não tem isso, né, Dri? Todas as disciplinas fazem parte, né, do São de desenvolvimento suma integral daquela importância. criança. Verdade. E uma agrega a outra. E a educação física também. Não puxando sardinha para o meu lado, mas assim, não tem como falar. Eles amam a aula de educação física em quaisquer colégio que você está, né? Mais de um colégio esse ano. Independente do colégio que você esteja, o que eles mais amam é educação física. E tem todo um porquê de as crianças realmente gostarem da educação física. É uma disciplina extremamente importante.
Verdade, Dri. E eu falo assim, né, que em sala de aula, e eu vou falar isso mais pra frente depois, que as crianças não tem jeito, né? Eles estão começando, os estudiosos, né, em educação estão descobrindo outros caminhos, mas eles ficam engessados, né? Assim como estamos engessados na frente do computador, numa cadeira, em sala de aula também fica, né? E assim, o que vocês fazem? Mudam a disposição, troca de ambiente, mas sem querer não tem jeito. Então, vai para a quadra, né? Que eu falo que eu tenho a chave do parquinho, a chave do parquinho da felicidade. É a palavra mágica, né, Paulinha, para os meninos que eles amam. E é muito engraçado que é assim, né? É dia de educação física hoje, gente. Aí as professoras falam, Paulo, o dia que você vem, a aula flui tanto que o medo deles chegarem lá na sua aula e ainda estarem fazendo, né? Porque tem muito isso, eles ficam com medo. Os meninos do primeiro ano têm esse medo, mas eu não acabei, como é que eu vou para a aula? É muito engraçado. E aí é isso, né, Dri? A psicomotricidade junta várias ciências também. Biologia, a parte de psicologia, a psiquiatria, tudo isso, né? A linguística, a fisiologia do exercício. Sim, sim. E como, Paulinha, que a gente pode... Qual que é a importância, realmente, já que você nos definiu o que é a psicomotricidade. E qual que é a importância da psicomotricidade na tenra infância? E eu falo assim, é desde os pequenininhos. Você trabalha com que idade? Para as pessoas que estão aqui na live, para elas entenderem e verem a real importância que é isso. Eu começo a trabalhar no maternal 2, né? As crianças, então, entram com 1 ano e meio, 2 anos. E atualmente, hoje, eu vou até o 3º ano do Fundamental 1. Olha Mas isso, eu já trabalhei até o ensino médio. E te falo assim... Massa, Paula. Por todas as séries, a psicomotricidade ela é de suma importância. Sim, e principalmente que eu falo assim, a educação infantil e o Fundamental 1, se a gente não fizer essa base, quando chegar no Fundo 2 e no ensino médio, é muito complicado. Né? Eu vou falar mais para frente a questão da lateralidade, né? Que não é só lá no ensino médio, ela chega para o resto da nossa vida, se a gente não for bem trabalhado essa questão. E aí eu falo que a psicomotricidade se tornou tão importante que agora existe a graduação, né, do psicomotricista, né? Tem uma associação brasileira de psicomotricidade. Então a coisa está assim, se formalizando. Graças a Deus. Né? Os estudos estão vendo que quanto mais, né, a gente souber sobre esse ser humano, porque eu falo assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Verdade. Todas nós, né, Paulinha? Todas as áreas de conhecimento. Todas as áreas. Ontem eu estava assistindo a live da pedagogia sistêmica. Gente, eu falei, meu Deus. Verdade. Não sei nada. E quão interessante também é e a gente buscar também, né? Isso mesmo. E aí a importância que assim, né, que a gente tenta chegar no denominador comum, porque é muita coisa, né, que a psicomotricidade engloba. E uma das coisas assim que eu vou falar é sobre a coordenação motora, que a gente tem a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa, né? O que é isso? O que é a coordenação motora fina e o que é motora grossa, mas Paulinha, nos conte. O que é e como trabalhar essa coordenação motora fina e motora grossa. Antes disso, a Vanessa está me falando que você anota 1000 e que as crianças te amam. Meu Deus do céu. Oi, Vanessa, você também é demais. Não, mas é verdade, não é mentira. Vanessa é uma querida, sempre apoia. Tudo que a gente propõe, Vanessa, vamos fazer isso, ela topa, e a gente vice-versa, né? Todo mundo que trabalha com ela sabe. Então, Dri, coordenação motora grossa, né? Vamos lá. Andar, correr, saltar, subir uma escada. Tudo que nos leva a fazer com os nossos pés. Vamos falar assim, para ficar mais fácil, né? Para aquelas pessoas que estão nos assistindo e não têm essa noção, assim. Então, tudo, chutar, andar, né? E tem a coordenação motora fina, que é o tal do escrever, que é tão difícil,
o movimento de pinça, Aí, né? O quanto é difícil esse movimento. Isso aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu já trabalhei há um pouquinho de tempo atrás, eu trabalhei 10 anos com o primeiro ano, e eu tive o privilégio de estar voltando desde o ano passado e esse ano para o primeiro ano. E é onde a gente entra com a transposição da letra bastão para a letra cursiva. Gente, sem esse movimento, que é o que a Paulinha está falando, de pinça, que para os pais é uma coisa tão... Mas para que isso? Sem isso aqui, gente, para transposição, para os meninos escreverem, para pegar a letra cursiva, é um desespero total. E como que a gente trabalha isso, Paulinha, agora em casa com os meninos? Então, Dri, como tá tudo muito complicado, né? Nós que somos da área da educação física, nós estamos tentando nos adaptar também. Inclusive, né, com essas aulas online foi um sufoco, né? Verdade. E a gente estava acostumado a trabalhar na quadra, com bola, corda, bambolê, cone, colchonete, e aí por aí vai. E a gente não tem nada disso, né? Não tem espaço, não tem material, nem nada. Então, uma coisa que eu peço muito para fazer em casa, né? É ajudar nas atividades do dia a dia. Não tem lá o varal? E a coisa Pregar mais... roupa no varal, gente. Pregar roupa no varal, ó. Puxar o pregador, o quão é difícil, esse movimento ele é difícil. Exatamente. Pega os menorzinhos de 2, 3 anos, para eles pegarem um prendedor, eles conseguirem fazer esse movimento. É uma coisa tão simples e que às vezes os pais não pensam que isso é um trabalho que nos ajuda em sala de aula. E não é só em sala de aula, é na vida como um todo, né, Paulinha? É verdade, isso mesmo. Então, assim, esse movimento é muito. A gente trabalha muitos músculos ao mesmo tempo, né? Vocês podem ficar assim aí em casa, ó, e aí começar a ter a percepção como que a gente trabalha das musculaturas, assim, da parte motora fina. Eu falo assim, o encaixe, né? Aqueles brinquedos de encaixe. Gente, eu sei que tá complicado, tá difícil, mas tem hora que o meu pequeno aqui abre o armário da cozinha e pega aquelas vasilhas de encaixar, e aí ele pega e coloca, aí tá aquela bagunça. Mas, pelo menos... Pique de pato, olha lá, a Vanessa falando, a Dani falando pinça, é maravilhoso. Isso. E aí ele pega lá a tampinha e tenta encaixar, fazer esse movimento. Né? Conta para as pessoas que estão aqui, Paulinha, a idade do seu pequeno, para eles entenderem como é importante. Ele está com 3 anos e meio, né? E, então tá muito difícil mesmo essa aula online. Para ele tá complicado, né? Para mim tá complicado, sou professora. Tem o meu outro, né, que tem 8 anos. Então, assim, nesses momentos assim, a gente tenta. Né? Mesmo o pai, a mãe, a família que está assistindo agora, que não tem, né, esse estudo para poder fazer, então a gente está dando uma dica. Eu sei que é complicado, mas aí depois que a criança fez a bagunça em casa, olha, fulaninha, agora é hora de você me ajudar a arrumar. E esse o ajudar a arrumar, ele vai precisar usar a mão dele para poder pegar um tênis que está fora do lugar, a roupa suja depois do banho, que deixou atrás da porta, pega e joga. Isso tudo vocês estarão ajudando as crianças de vocês, estarão ajudando vocês em casa. E quando a gente voltar no presencial, a perda vai ser muito menor. Né, Dri? E é o que a gente fala, né, Paulinha? Eles acham que é só um combinado que foi feito e que está lá guardando por guardar. E muitos pais, na ânsia de guardar, na ânsia de sair ou de passar para uma outra atividade, peca por deixar que a criança faça. Nada que a gente dá em sala de aula, nem os professores, né? Vocês de educação física e nós professores de fundamental ou mesmo de educação infantil, tem todo um porquê, tem todo um viés por trás, um objetivo, uma competência e uma habilidade que nós estudamos para atingir determinado objetivo. Nada é por acaso. Sim. Sim. E como a gente está nessa vida, né, complicada, doida, eu falo que a rotina... Aqui eu demorei uns 3 meses para colocar uma rotina, né? Porque veio aquela confusão de pandemia, eu tive que me adaptar, os meninos tiveram que adaptar, meu marido, a família em si, né? Todo mundo teve que se adaptar. Então não teve uma rotina. Olha, eu achei assim, surreal, muito complicado.
Eu falei, gente, o que está faltando aqui? Peraí, vamos E lá. agora, É a né? O rotina. que eu vou fazer? Sim. Vamos colocar a rotina. Nos conta, o que você fez? Você chegou a escrever essa rotina? Você sentou e conversou, discutiu com o marido e com os meninos? Eles palpitaram no que eles poderiam fazer? Na medida do possível, sim. Na medida do possível, não. A gente, infelizmente, teve que impor algumas coisas, né? Para poder dar conta de tudo. Por quê? O que eu falo muito, na hora que eu vou preparar minhas aulas, eu falo assim, gente, tem que pensar que ali do outro lado tem uma família, que a rotina foi totalmente quebrada, foi totalmente reconstruída, sim, né? A gente não pode perder os nossos empregos, porque se a gente não trabalhar, não tem comida em casa, né? Vamos pensar no mínimo, né? Então eu falei, olha, o que a gente pode fazer aqui em casa, gente? E aí eu tenho certeza que os pais vão tentar achar uma solução também lá, para a gente poder seguir. Então aí a gente fez uma listinha mesmo. O de 8 anos, né? Na época tinha 7, me ajudou com uma listinha. Ah, não, isso aqui eu não vou fazer. Quer arrumar minha cama? Não vou. Olha o movimento de pinça, ó. De pegar o lençol. Que fique torto, é do jeito dele. E ele tá ajudando, tá colaborando. E tá trabalhando a coordenação motora fina. Isso mesmo. Então, assim, foi uma luta, Adri, não foi fácil. Tinha dias que a gente conseguia? Tinha dias que a gente não conseguia. Tinha dias do desespero, aí tinha dia da calma. Eu falo que assim, agora a gente tá numa zona de conforto, né? Aí, aquela coisa de trabalhar no presencial novamente, eu falei, gente, eu não vou saber dar aula presencial. Não vou ter que treinar tudo de novo. Né? Porque assim, brasileiro é assim mesmo. Nós nos adaptamos a tudo. E graças a Deus que nós somos assim. Porque é o que você falou, a gente tem que tirar o proveito das melhores coisas, porque não adianta. E é isso que você está falando realmente, né? Foi difícil na sua casa, foi difícil na minha, eu não tenho mais uma criança, eu tenho já um homem de 23 anos, mas assim, nós tivemos que nos adaptar na rotina. Tinha academia, não tinha mais academia. Né? Então assim, mãe, eu tenho que fazer atividade física, porque são outras demandas, mas que demandavam o quê? Um espaço, um tempo, que ele fosse dedicar àquilo. É o que você acabou de falar na sua casa. E acredito que muitas pessoas que estão hoje conosco, eles passaram por aí também. Eu acredito perfeitamente que passou por isso também. E isso é muito difícil. E diante disso que a gente fala, Paulinha, eu vejo assim, na educação infantil, eu falo segundo período, que essas nomenclaturas novas, a minha cabeça embaralha muito. Né? Então, assim, o segundo período, que é quando a gente entra com as fases de desenvolvimento da criança, o primeiro ano, que a gente entra com a fase de desenvolvimento da criança. Isso é muito importante para a gente, enquanto pedagoga. Mas me conta uma coisa aqui, vocês, com a psicomotricidade, essa área toda da educação física, existem fases, Paulinha? Como é que é isso? Sim, existe, Dri. As fases, né, que a gente costuma falar, eu gosto muito, eu gosto praticamente todos, né, assim, os mais importantes, que eu acredito que para mim foi importante na época da faculdade. Piaget e Vallon, sabe, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles, então eu tentei pegar o Piaget e trazer para o desenvolvimento motor, e aí a gente faz, né, uma comparação. Entendi. E aí a gente tem lá a parte, né, que você pode falar melhor do que eu, sensório-motora, né, período de 0 a 2 anos, que ainda a criança não tem aquele pensamento lógico, né? Sim. Ela não consegue se socializar ainda. A criança, ela é um ser ali, né, que acabou de sair da barriga da mãe e tá ali. Ela é um ser pensante? Ainda não, mas ela faz muita coisa na sensação, né? No sensório motor. Então, é sensação e movimento. Sim, mas eu costumo falar que se Piaget tivesse aqui, ele iria mudar um pouquinho. Por quê? Eu tenho aluninhos, é verdade, eu tenho aluninhos de 1 ano e meio. Às vezes, apareceu já de 1 ano e 3 meses, porque era o 3º filho. Então, a criança já chegou para mim super falante. Olha só! A marcha perfeita, o andar perfeito. Eu falei, gente, Piaget é um caso de Paulinha, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo
que não A se marcha pode é o caminhar, né? o caminhar. É, porque às vezes a gente está tão habituado, né, Paulinha? A marcha é o caminhar, desculpa. A marcha é o caminhar, né? E aí ela consegue socializar e verbalizar com você. Você fala, gente, essa criança não tem 1 ano e 3 meses. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje, né? É Que é o verdade. sensório motor de 0 a 2 anos. E aí a gente fala que são os movimentos rudimentares, né? Que é o engatinhar, o andar com dificuldade, apoiando, né? Ou nas paredes, ou em cadeira mesmo, vai arrastando, a criança vai arrastando a cadeira. E aí ela dá 2 passinhos, cai de bumbum no chão. Então, tem essas fases também, né, da criança, assim, na educação infantil, que é o que a gente chama de maternal. Hoje a gente está chamando de da BNCC nova, né? Infantil 2 e infantil 3. Fica mesclado. Mas, enfim, é isso. As crianças de hoje em dia, vamos ter que estudar. Tem o parâmetro, mas a gente não pode ficar muito preso a isso, não. Também, né? Na pedagogia, não, é o que você acabou de falar. A gente estuda muito, a gente sabe muito, mas a gente tem que abrir esse viés, porque não é nada engessado, né, Paulinha? Você está falando isso aí agora pra gente. Olha a diferença que eles chegam para você. Não são todos, mas tem uns que a gente brinca que são fora da caixinha. Isso mesmo. E os próprios bebês, né, Dri, eles nascem já de olhinhos abertos, todos com movimento ali. Antigamente, o bebê demorava 7 dias para abrir os olhos, ficava todo enroladinho. Então, assim, eu falo que até a humanidade está evoluindo, sabe? As crianças estão vindo com outras atividades neurônias. É diferente. Sim. Do que foi a minha época, do que foi sua época, assim, sabe? Então, assim, até isso está tendo uma evolução, né? E aí a gente tem lá o estágio pré-operatório, né? Que ele leva de 2 a 7 anos, então um período maior. Né? É aqui que está o problema. Por quê? É onde as nossas crianças que estariam na educação infantil, até a parte da alfabetização, estão em casa, numa pandemia, sem a escola. Né? E aí, Paulinha, como trabalhar? Exatamente. Aí acho que é uma palavra-chave, né? Como trabalhar essa psicomotricidade nessa fase que você está falando, na pandemia? Porque acho que aí é o que todo mundo, dá aquele boom que todo mundo... Eu até brinquei outro dia com a Paulinha, porque eu falo que a gente tem aluno que eles estão subindo no lustre, você está dando aula, você fala assim, bonitinho, desce, né? Desce do sofá, desce do lustre, olha a janela, mas isso é o quê? É falta de uma atividade física. E muitos pais, por não ter um espaço adequado, não sabem o que fazer. O que você nos orienta? Olha só, Adri, eu costumo falar que a gente tem que reinventar, né? A gente não, eu costumo falar não, né? A palavra do momento é reinvente, dê um jeito, se vire e vamos lá, não deixa a peteca cair, né? Porque eu falo que quando a gente tá triste, desorientado, desorganizado, a imunidade cai e esse coronavírus pega a gente. Então a gente não pode deixar ficar triste e nem deixar essa coisa de desorganização. E aí é o seguinte, olha lá, a mamãe colocou aqui, nessa pandemia, como trabalhar? Vou colocar aqui algumas dicas. Para a Daniela. Exatamente. Isso. E que cada um, né, que tá aqui nos assistindo, deve adaptar em casa, né? No momento que der, na hora que der. Aqui nós começamos uma vez na semana. Falei, gente, sou professora de educação física, como que os meus meninos estão fazendo atividade uma vez na semana? Não pode acontecer isso. Né? Eu não conto sábado e domingo, não. Conto de segunda a sexta. Eles têm que fazer alguma coisa. Então, aqui em casa, eu não tenho espaço, eu não tenho área de lazer. Aí eu tenho a garagem. Olha só, pessoal. Aí eu desço para a garagem. Aí é assim, ó. Tem morador, o morador que é chato para essas coisas de carro, eu já sei quem é. Então, eu combino com os meninos. Ó, não pode passar deste ladrilho aqui, ó. Olha que legal. Já está delimitando o espaço. Isso. E ali eu desço com bicicleta para o pequeno, né? E o maior com bola. Porque o maior é bola. Adora bola.
E aí, tem uma amiga aqui que está colocando, leva para casa da avó. Pois é, mas esse negócio do Covid, oh meu Deus, tem hora que dá, tem hora que né? Às vezes a vovó ainda não vacinou. Mas se não tem essa opção de levar para casa da avó, então vamos ver o que a gente pode... É uma opção, mas vamos prestar atenção no que fazer. Olha, vou prestar opção no que fazer para que a gente possa fazer nas visitas da Paulinha, ou na casa da vovó, ou no ambiente que você tiver, no espaço de preferência aberto, né, Paulinha? Isso mesmo, aberto, né? Quem colocou isso foi a amiga da mamãe, que é a avó, que está com 2 fofuchas em casa. Uma gracinha. Isso é fantástico, isso é fantástico. São 2 fofinhas. E aí ela me manda, sabe? Manda lá foto que colocou água no balde. Tem que ver, faz um monte de coisa. Mas voltando aqui, o que eu faço aqui em casa? Aí tem o patinete, que aqui em casa a gente tem. Mas se você não tiver patinete, não tiver bola, não tiver nada, ó, bolinha de meia, fantástico. Com balde, virou basquete. Sim. Bolinha de meia. Só que aqui... em casa, porque todo mundo tem uma meia, todo mundo tem um balde. Resolvido. Aí eu não falo basquete, né? Porque a gente só fala basquete lá no fundamental. A gente fala acertar a bola no balde, acerta o balde. Isso. E ali o que eu faço? O pequeno, ele dá conta só de enrolar a meia. Que aí eu já ponho a coordenação motora fina para ele fazer a bolinha. Não, ele não dá conta de fazer a volta para fazer a bolinha, mas ele dá conta de enrolar. Então ele vai fazer aquilo que ele dá conta. Ele ajuda, o maior, ele dá conta. Isso. O maior já vira, já faz. E ali a gente vai brincando. E eu vou brincando com eles também. Claro que não é toda família, né, Dri, que tem essa disponibilidade. Mas eu acho que assim, uma meia horinha a gente tem que arrumar, né? Porque a gente optou por ter filho. De valia, Paulinha, porque eu percebo assim, é o que eu falei, mesmo o meu grande, né, o meu adulto, eles perdem a oportunidade de ter movimentos com essa pandemia. Justamente por isso, porque muitas vezes não tem a casa da vovó, ou a vovó realmente não tem, tem algumas avós que não têm essa flexibilidade de recebê-los, igual você falou, né, que essa nossa convidada que abre os braços, abre a casa e faz essas atividades. Então, nós temos que pensar também nas pessoas que não têm essa disponibilidade. E cadê os movimentos? Eles estão perdendo esses movimentos nessa pandemia. Isso. E sabe qual é a minha preocupação, Dri? Quando, né, a gente voltar, será que isso vai se recuperar? Exatamente. A gente sabe que a criança se recupera, né? O organismo biológico da criança, ele se recupera de uma gripe. Os meus aqui... Não fizeram o exame nem nada, mas nós tivemos, né, o coronavírus aqui, eles tiveram coriza, nariz escorrendo, tomaram antialérgico e ficaram ótimos. Sim, né? Não muito. Não muito. Mas a gente não sabe, né? É a primeira vez, depois de muito tempo, e eu nem sei se existe estudos, depois eu vou até pesquisar, depois da gripe espanhola, da peste negra, que as crianças também ficaram muito confinadas, se teve essa perda. Eu não sei, eu não fiz esse estudo, vou anotar aqui para eu poder estudar. Muito bacana também, depois eu vou averiguar, eu também não sei. Porque a gente não sabe como vai ser. Então, assim, a escola iria voltar em junho do ano passado. Nós já estamos em março de 2021. Finalizando quase, né? Março de 2021. Finalizando. Estamos numa onda roxa, né? Até dia 4 de abril, por enquanto, tudo fechado. E aí? A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que dar um jeito de movimentar esses meninos em casa. Exatamente. Outra dica que eu vou dar. Gente, vocês lembram? Muita gente vai lembrar aqui comigo aquela ginástica calistênica lá da educação física, que o professor mandava você dar a volta no quarteirão, fazer flexão de braço, polichinelo. Lembram disso? Não, como? Atividade física. Atividade física, estamos trabalhando coordenação motora nossa. Xingava o professor até não querer mais, mas hoje eu sou extremamente agradecida a ele. Hoje é sobrevivência, né? Por que eu falo que é sobrevivência? Verdade, Dri, sobrevivência. Verdade. Primeiro que faz. Né? A gente está trabalhando a parte da coordenação motora grossa, com o polichinelo, com a corrida. Bom, Paula, mas eu tenho medo de sair, de ficar dando volta no quarteirão. Não tem problema.
tem aquela corrida estacionária, aquela corridinha assim, ó, que eu brinco muito com os meninos, essa corridinha. Faz 10 segundos, descansa 10 segundos. Teve um pai que colocou aqui, ai, é bom que o pai vai emagrecer. É isso mesmo, né? Faz um bem para a família toda, colocaram aqui. Faz bem para a família toda. Flexão de braço, a criança vai dar conta de fazer 2, né? Qualquer tutorial no YouTube ou outro canal, dá para ver, né? Assim, a gente sabe. Então, aqui tá tudo preparando o corpo para fazer atividade física. E com isso, libera os hormônios da alegria, né? Que a gente chama de hormônio da alegria. Que é a serotonina, a endorfina, a dopamina, que são, hoje em dia, né? Hormônios que estão em baixa, porque as pessoas estão ficando depressivas demais. Isso é uma coisa, Paulinha, que nos preocupa muito enquanto educadoras e enquanto mães. Realmente... Sim. As crianças, elas estão presas naquela bolha deles e que realmente existem famílias que estão preservando e não estão indo. Eu conheço pessoas que têm 1 ano que não vão na casa do vovô e da vovó, né? Que agora que eles foram vacinados, que eles estão indo. Então, assim, essa parte socioemocional também nos preocupa demais. E levar a atividade física, eles já amam isso. Então, essa depressão, que a gente até conversou a respeito, né, Paulinha? É tentar tirar as crianças dessa zona de conforto. A obesidade infantil. Porque aí a criança não tem o que fazer, ela tá com o quê? A geladeira. Isso então, mesmo. Né, Paulinha? E aí, Dri, a gente está, né, assim, estão tendo estudos que tem crianças que estão mesmo com depressão, muito forte, na pandemia. Como cresceu, ansiedade, né? Transtornos do sono. Né? Eu nem vou citar aqui, nem vou citar mais coisas, porque tem coisas muito pesadas que não podem ser divulgadas, porque é de criança. As tentativas, né, de suicídio, essas coisas que estão muito grandes. Então, a gente precisa cuidar, assim. Outra coisa que a gente pode fazer, gente, cabo de vassoura. A Gisela até colocou ali. Isso é fantástico. Cabo de vassoura, transita pelo cabo de vassoura, salta de um pé só, depois com os 2 pés. São atividades muito simples que a gente consegue trabalhar, né, Gri? A parte da coordenação motora. Que os pais têm em casa, Paulinha, não tem que sair para adquirir nada, até porque tá tudo fechado. Não tem como. Então, olha que interessante, pessoal. As dicas que a Paulinha tá dando aqui são recursos que vocês todos têm em casa. Então, não é por falta de recursos que vocês vão deixar de fazer. Amanhã, que é final de semana, né, separa, empurra os móveis, quem tem espaço, quem não tem, vai pro salão de festa. Não tem salão de festa? Vai pra garagem. Olha, se tem algum vizinho chato, delimita o espaço, já vai trabalhar a lateralidade aí, esse próximo espaço que é muito importante. E vamos falar um pouquinho, então, da lateralidade, né? Que a gente esqueceu aqui. Eu acho que, assim, a psicomotricidade, isso é fantástico. Eu falo muito isso com os meus. E estou justamente trabalhando lateralidade com eles agora. Eu estava conversando com a Paulinha sobre isso essa semana. A Daniela foi minha dupla de trabalho aqui. Ela sabe a dificuldade que eu tenho com lateralidade. Isso eu não escondo de ninguém. E por que, Paulinha, que eu, nessa juventude toda, tenho essa grande dificuldade com a lateralidade? O que aconteceu na minha infância que eu tenho dificuldade de entender o que é lateralidade, né? O que é lateralidade? Primeiro ter a lateralidade. Então, simples assim, direita e esquerda, né? Parece simples assim, direita e esquerda. Muito simples, mas não é. Mas, na verdade, é um pouco complexo. Por quê? Entre os dois, né, dos 2 aos 7 anos, a lateralidade ela tem que ser trabalhada. Muito. Muito, muito, muito. Por que motivo? Orientação da leitura e da escrita, quando a criança está lá na fase de alfabetização, é da direita, é da esquerda para a direita. Eu confundi aqui, gente, porque eu tenho que pensar o contrário. Porque se eu fizer aqui, ó, da direita para agora tá certo, ó, da direita para a esquerda. Dá vocês. Mas se eu fizer assim, ó, da direita para a esquerda, tá errado. Então eu tenho que fazer o contrário. Até isso, nós professores
por causa da câmera, né? Exatamente. Então, a leitura, a escrita, tudo a gente faz da esquerda para a direita. E aí, se eu não souber o que é direita, o que é esquerda, lascou, né? Lascou. Como vou fazer, né? O traçado das letras, dos números. E aí, como é que faz? Um exemplo, estamos em viagem de férias, porque na minha época não tinha GPS. Não tinha Na GPS. época tinha mapa. Sim. Você abria aquele mapa assim, gigante, né? E todo mundo lá dentro do carro, aquela farofada, porque socorro, mineiros em férias, para ir à praia. É para virar para a esquerda. Pensava em virar para a esquerda, mas sinalizava para a direita. Pensava em virar para a direita e sinalizava para a esquerda. Então, assim, não foi bem trabalhado. Todo mundo tem alguém em casa que se confunde com isso. Todo mundo tem alguém em casa que se confunde com isso. Eu falei, gente, me identifiquei super. Eu até falei com a Paulinha, isso eu falo, eu não tenho vergonha, porque tem coisas que a gente tem que trabalhar. Ela até falou que tem conserto, tá, pessoal? Mas diz ela que é muito difícil. Fazendo autoescola, meu instrutor falava, Adriana, vira para a direita. Eu dava seta para a direita e virava, gente, na maior naturalidade, virava para a esquerda. Ela, Adriana, aí é contramão, eu mandei você virar para a direita. Mandava virar para a direita. Gente, e não tá fazendo brincadeira, não. Para mim era muito sério. Mas por quê? Olha o que a Paulinha falou. Eu não fui bem trabalhada na minha infância. É justamente isso. E o cérebro... Ele troca. Porque não foi bem definido, né? É igual eu falo assim, costumo o nadar, Dri. Como é fácil um bebê, uma criança entrar numa piscina e ela vai. Naqueles movimentos rudimentares, ela vai. Eles estão falando que a minha imagem tá ruim. Peraí. Deixa eu ver se melhora. Pode ser a internet, viu, gente? Ela tá falhando um pouquinho só. Olha lá, ó, a Vera também tá falando que ela tem essa dificuldade. Eu estava falando isso hoje com os meus alunos, gente, que a gente trabalhando online, mas a gente tem que criar estratégias. Olha lá, agora melhorou, Paulinha. Isso. A gente tem que criar estratégias, é o que eu falei. Como essa moça aí falou, leva para casa da avó. A minha avó que ia muito para minha casa. E minha avó me ajudava demais nas atividades de parar a casa e tudo. E ela adorava. E minha avó também era professora. E o que ela fazia? Ela falava, Adriana, quando eu era muito pequenininha, ela falava, filha, o lado que estrala é o lado, é sua mão direita. Então eu, nessa idade, aí na hora que fala direita, esquerda, eu tô aqui. Aí os meus meninos morreram de rir hoje. Eles, mas Dri, é tão fácil. É o que você fala, os meninos já nascem de olho aberto. Hoje, os meninos com 6 anos, isso aqui para eles é muito... Para mim, não era. Então, é justamente isso, né? É essa facilidade que eles têm hoje, é o trabalhar essa lateralidade. E o que acarreta, Paulinha, quando não trabalha bem, quando não é bem trabalhado essa lateralidade? Então, Dri, vamos falar um pouquinho, né? Que assim... como está todo mundo em casa e a preocupação dos pais, principalmente dos pequenos na fase de alfabetização, né, como as professoras irão alfabetizar online, né? Foi complicado, foi difícil, mas não foi impossível. Sim. Então é muito importante a gente trabalhar para essa fase da alfabetização ela ficar mais fácil, sim, mais suave, né? Exatamente. Sem aquela coisa assim, pesada. Aquela pressão que quem coloca o peso são os pais, não as crianças. Isso. E aí não tem, né? Se a gente não tiver bem trabalhado e definido o direita e esquerda, vai ser bem complicado, vai influir, né? E é mais difícil de se trabalhar depois que passa da fase? Não é impossível, mas é mais difícil. É igual o nadar que eu estava falando, né? O nadar que eu estava falando, é muito mais fácil a criança aprender a nadar do que uma pessoa mais velha. A dificuldade com a água é a mesma coisa, é da alfabetização em relação à lateralidade. Então, por isso que a gente bate muito nessa técnica. Lateralidade, lateralidade, lateralidade. E outra coisa, Dri, que eu vejo também que falta trabalhar muito é o esquema corporal. Verdade, sabe? Cabeça, ombro, e meu tronco, onde está. Eu sou pedagoga, tá, gente? Né? O cabeça, ombro, joelho e pé. É uma coisa que eles adoram,
E que tem uma sistematização e que engloba todo o seu esqueleto. Isso mesmo, isso mesmo. E uma dica, né, já que está chegando o final de semana, para se trabalhar a parte motora aí da criança, e principalmente a lateralidade, tem aplicativo de música. Olha só que legal. E aí você olha, né, para a pessoa que está lá dançando com a música e tenta fazer, vai fazer uma atividade física também. É yoga para crianças. Olha, o quanto é difícil de fazer aqueles movimentos lá, porque a gente tem que ter essa noção corporal, sabe? E aí a parte de sustentação do corpo, como é que eu vou lidar com isso? Isso tudo dá pra gente trabalhar, gente. É um pouquinho complicado só por causa do tempo, em questão da gente se organizar. Exatamente. Organizando, as coisas fluem. Eu falo assim, ó, essa semana aqui, eu consegui, isso é uma vergonha, tá, gente? Isso é uma vergonha que eu vou falar. Eu consegui descer com meus filhos, convenci meu marido da gente fazer umas atividades lá embaixo na garagem. Fantástico, a família toda então, reunida. E consegui só na segunda. E olha que eu sou da área de educação física, mas eu fui. Então, assim, não consegui na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Amanhã é sábado e domingo. Então, nós vamos fazer no sábado e vamos fazer no domingo. Exatamente. Não deixem de fazer. Né? É importante esse tempinho. Isso mesmo. É muito importante. Você, enquanto professora de educação física, você viu, a Vanessa estava até falando aí, como é importante esse trabalho, essa interdisciplinariedade entre professores, regentes, ajudantes e professores especializados. E você, na sua área, diante desse caos que a gente está vivendo agora, a gente não sabe quando a gente reza para sair, só que a gente não sabe quando a gente vai sair. Você e uma equipe, vocês viram que precisavam fazer algo. E então, o que criaram? O que aconteceu? Me conta. Deixa eu contar. Na loucura toda de nos organizarmos, né, para essa aula online, como a gente faria, muitos encontros nas plataformas. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer, não vamos. E junta daqui, junta dali. 4 pessoas, né? 3, 4 junto comigo. Nós montamos uma equipe em movimento. Por que a gente resolveu montar essa equipe? Tô até com a blusa, ó. Olha lá, gente. Olha que show. Ó, vai ficar espelhado, ó. Olha lá. Fantástico, Paulinha. Então, como que surgiu esse nome, né? Como aconteceu tudo? A gente elaborando as nossas aulas, nós falamos assim, gente, a gente está aqui quebrando a cabeça, né? Tentando, assim, o máximo atingir as crianças, mas se as famílias não tiverem tempo para fazer as nossas aulas, será que a parte motora vai ser trabalhada? O conteúdo da educação física vai ser trabalhado? As crianças estão, né, tendo o aprendizado ou não estão? Tudo uma incógnita, a gente não sabia. A gente não sabe, exatamente. Mas, gente, então, peraí, como que nós podemos fazer? Aí a gente foi pensando, né, que existe o trabalho de personal, né, em academia. Então, aqui que eu te falei, todas nós, né, somos formadas em educação física, pactuamos da mesma metodologia, né, e do mesmo querer, do mesmo querer. Eu acho que isso é o mais importante, né, o mesmo sonho, almejam as mesmas coisas. Isso, querer levar esse movimento para as famílias, né, e principalmente para as crianças, porque a criança em casa, gente, o pai não está acostumado a ficar com a criança, por mais que é os nossos filhos, e nem a criança está acostumada a ficar o dia inteiro, dia, noite, 24 horas, 365 dias do ano. É verdade, Paulinha. Então a gente falou, gente, ó, tá todo mundo desesperado, as famílias, as crianças, o que a gente pode fazer? Então peraí, gente, vamos fazer esse atendimento de personal. E aí surgiu a equipe em movimento, né? E como que a gente faz esses atendimentos? A gente combina, né, com as famílias de ir até onde eles estão, né? Então, por exemplo, meu prédio tem área de lazer. Aí a gente vai na convenção do condomínio, se é possível. E aí agora, esse momento, a gente está até parado por causa da onda roxa. Então não podemos.
Exatamente. Né? Eu tô atendendo só um menininho que o espaço físico da casa dele é imenso, a gente fica a 1 hora de aula no sol, Que eu de idade, máscara, Paulinha? Uhum. ele tem 5 anos. Olha, gente, Ele faz máscara, eu de máscara, a gente passando a porção mágica o tempo todo, olha, né? Que a porção mágica tem uma pessoa muito bacana falando que o trabalho de vocês é espetacular. Olha que show! Ai, gente, nossa senhora, desse jeito eu fico até desconcertada. E aí a gente passa a porção mágica, né? O que é porção mágica? Pode ser para criança, tudo. São nomenclaturas diferentes. Isso, o que acontece? Não é pra gente não assustar, porque no começo eu percebi, né? Nós 4 percebemos que as crianças estavam com pavor. Elas não queriam colocar o pé fora de casa. Por causa desse vírus que a gente não sabia que vírus que era esse. E aí, então, eu falei, isso mesmo. E aí a gente, nossa, o que a gente pode fazer? Porção mágica. Então foi a porção mágica, o álcool gel, e aí a gente passa, a gente higieniza o material, né? A gente recolhe e aí higieniza para a próxima turma. Se você também, eu estava falando do espaço, se você não tem um espaço, uma área de lazer, combinamos com os pais, com as famílias, de ir a uma praça, a um parque. Agora não, porque está fechado, né? Sim. Mas a gente vai, junto com o auxílio do responsável, aí nesse caso o responsável fica sempre perto ali da gente. Sim. No caso, quando a gente atende em casa ou nos condomínios, a gente pede até para as famílias, depois que as famílias se sentem, né, mais familiarizadas com a gente, à vontade, aí eles saem de perto mesmo, é o momento das crianças com a gente. Existe, Paulinha, a possibilidade de ser assistido mais de uma criança, 2 crianças, se, por exemplo, tem um condomínio e tem 2 ou 3 famílias que querem esse atendimento de vocês. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Quando é o ar livre, o que a gente faz? Grupos de 5 a 10 crianças. Olha, aí, por exemplo, se essas 10 crianças têm mais ou menos a mesma idade próxima, vai uma professora. Se não, vão 2 ou 3, porque teve uma vez que nós fomos em 3, porque tinha crianças de 1 ano e meio a 2, 3 anos, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, nós separamos, sabe? E vamos fazendo o trabalho. Você dividiu entre vocês, como você falou, você e as mais 3 meninas. Sim. Isso, nós somos uma equipe. Então, por exemplo, hoje eu atendo alguns condomínios e uns personagens, né? Porque tem individual, de dupla, de 5 a 10 crianças. Sim. Cada uma é direcionada. Mas a gente sempre fala para a família, ó, nós somos uma equipe. Hoje estamos assim. Amanhã, né, no caso, assim, eu preciso fazer uma viagem ou tem algum compromisso, quem vai me substituir é a fulana de tal. Mas somos todas a equipe em movimento. E é isso mesmo que a gente quer. Trazer o movimento, trazer a alegria, né? E colocar esse pessoal para se movimentar, hein, Dani? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Pode terminar, Paulinha. Tá, joia! E aí a gente tem feito muito assim, sabe, Dri? E quando é em local fechado, a gente coloca aquele face shield também. Para maior proteção. Entendi. Né? Mas tem todo que não cuidado, né, por parte de toda a equipe, da infraestrutura, da porção mágica. Isso, e o Face Shield nada mais é do que a professora astronauta, ou a professora heroína, e aí aquilo ali você vai no mundo imaginário da criança, né? Porque a gente também não pode deixar desse mundo imaginário. Isso é muito bacana, Paulinha. Eu falo assim, é um momento difícil que nós estamos vivendo e vocês com essa ideia fantástica trouxeram mais alegria para a casa das crianças, para a gente que é pai e que a gente tem, né, Daniela? Filhos que precisam movimentar-se o tempo todo e a gente não sabe como. Né? E isso é muito importante. Você quer falar, Dani? Na verdade, eu pedi para entrar porque está vencendo o tempo, eu fiquei com medo da live cair. Nossa, verdade, o tempo foi!
Ô, Dri, te falei, Dri, que eu não paro de falar. Eu queria parabenizar a Paulinha pelo projeto. Eu acho que esse projeto da psicomotricidade é um dos temas que foi deu mais quórum essa semana, porque é um tema que está preocupando todo mundo. Então, a questão da obesidade, da ansiedade, da depressão infantil é uma coisa que tem preocupado muito nós, educadores. Por isso, por isso eu pedi muito para que falassem sobre isso. Porque esse projeto que vocês desenvolvem, Paulinha, é um projeto que deveria chegar mais na casa dos pais. Então, a gente vai divulgar mais esse projeto seus aqui na Verdade. Verdade. Ô, Dani, deixa eu falar o nome das minhas companheiras de equipe. Por favor, Natália, Gisela e Vivian, né? Assim, eu falo que cada uma, na sua característica, me fez sonhar numa nova possibilidade de educação física, né? De levar o movimento das pessoas. A gente estava muito... Parabéns, porque realmente eu acho que nessa pandemia é o que mais precisa ser trabalhado. Então, eu acho que esse projeto seu precisa ser divulgado. Verdade. Então, Dani, a gente tem um Instagram, né, que é o @Equipe em Movimento, tudo junto, BH. A gente tem algumas postagens lá e tudo, tá um pouco parado, porque a gente tem praticamente, acho que 3 semanas que estamos paradas, né, e aí a gente não tá indo dar aula e não estamos divulgando. Mas tem lá, se quiser podem entrar, como que a gente faz, tudo direitinho. Eu acho que o melhor não é a gente ficar também, igual assim, vocês conheceram, né, o meu trabalho por aqui, mas é bom ir lá, olhar os vídeos, ver as fotos, tentar entrar em contato com a gente, tem os contatos. Mesmo que não der certo, né? Vocês estão de parabéns, Paulinha, pelo projeto. A gratidão é nossa, realmente. Olha lá, né? A Guilherme está falando. Nós é que agradecemos imensamente, né, Daniela? Por elas terem aceitado o convite. Se elas quiserem, se aceitarem, a gente pode continuar essa conversa, né, nas próximas semanas, que eu acho que é de grande valia para nós, enquanto educadores, enquanto mães, enquanto estamos presentes e muito preocupados com o que está acontecendo, com o que tange hoje na nossa realidade e está muito próximo a nós. Né? Gente, infelizmente o tempo está acabando, o tempo está esgotando, senão não... Pois é. Então, Odri, ó, uma próxima live, hein? Letramento e alfabetização e letramento motor, hein? Olha só, então já está até marcado, ó. Já está marcado. Vou agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, principalmente numa sexta-feira à noite. E, se você me permitir, eu gostaria de falar só um pouquinho da Elo. Claro. Para a gente poder encerrar essa semana. Muito obrigada, viu, pelo convite. Não, eu que agradeço, mas você vai ter a oportunidade Nós que agradecemos. de agradecer. Eu só vou falar porque eu estou com medo de cair. Gente, eu acho que quem está entrando aí, acho que pelo que eu observei da live, primeiro dia hoje, a Elo fez uma semana inteira de live. Nós falamos sobre as metodologias ativas, pedagogia sistêmica, que foi fantástico o tema. Falamos sobre alfabetização e letramento com a Vanessa e a Quadri, que são fantásticas na alfabetização. A Paulinha falando da psicomotricidade. E a gente está desenvolvendo cursos na Elo, que a gente está disponibilizando para quem quiser, escolas, se vocês puderem ajudar a divulgar a Elo, para a formação continuada de professores. Formação continuada. Além disso, a gente vai estar, em cada curso, a gente vai estar disponibilizando um e-book. Então, o Metodologia Ativa ele vai ser gratuito e os outros vão ser parte do curso. Cada curso que a gente divulgar vai ter um e-book. Então, eu acho bacana depois vocês darem uma olhadinha na página da Elo. Quero agradecer porque foi uma semana de muito aprendizado, uma semana de muito conhecimento, uma semana onde a gente conseguiu aprender e ensinar. Então,
eu gostaria muito que depois, quem puder, vai lá, volta nas lives, que eu acho que vai ser muito significativo. Esse trabalho que Paulinha faz com a equipe dela, Gisela, quem mais, Paulinha? É a Gisela, você? Vivian e Natália. Nós somos quatro. Eu conheço Vivian e Natália. Eu conheço a Gisela, acho que a Natália eu não conheço. Você eu já conhecia de nome, porque os meus filhos estudaram com vocês lá a vida inteira. Então, eu acho que eu conheço a maioria dessa gradinha que está aí. Então, verdade. Na verdade, excelentes profissionais. Está aí a Vanessa, que está sempre em parceria com a minha família, está sempre disposta a ajudar a gente. Gratidão, Vanessa. TGE maravilhosa, grande parceira. Então, eu só tenho a agradecer a parceria de vocês essa semana. E, Paulinha, se vocês quiserem dividir conosco alguma coisa na Elo, é só entrar em contato, que a gente faz a parceria com vocês também. Você vai fazer outras lives aí. Com certeza absoluta. Do ano aí, Quadri. A gente também vai fazer outras com a Vanessa, da TGE. E aí a gente vai seguir esse caminho, porque acho que é um ajudando o outro de mão dada. A educação, ela é assim, né? Verdade. Paulinha, você quer deixar alguma mensagem? Pessoal, a mensagem que eu quero deixar é movimentem-se. Movimentem-se, né? Entrando lá no Instagram, Dri, tem os nossos contatos, tudo, vai ter as informações sobre a gente. Façam uma visita lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Nós começamos no segundo semestre do ano passado, mas a força de vontade é maior, né, do que o tempo de empresa, que eu falo que nós somos um bebezinho, né, como empresa. E é isso, movimentem-se, gente, movimentem-se, porque a depressão não pega quem está se movimentando, a ansiedade não pega transtorno de sono, e é isso aí. E gente, muito obrigada a ela pela parceria. Nós te agradecemos imensamente. Paulinha, sem palavras para falar, nós faremos outras lives, pode ter certeza absoluta. Obrigada por ter aceito o convite da Elo Consultoria. Gente, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Sim. Vocês tenham uma sexta-feira abençoada, um restinho de sexta-feira abençoado e um final de semana cheio de muito movimento, realmente, né, gente? Isso. Obrigada por tudo. Mesmo. Boa noite. Semana que vem tem mais lives. Semana que vem nós temos mais lives. Ótimo. Beijo, gente. Beijo, turma. Uma noite abençoada a todos. Amém.